A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Hoje nós iremos meditar em mais um versículo bíblico e pedir a Deus para que Ele nos ensine mais um pouco, pedir a Deus para que Ele fale novamente, através da sua palavra, aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, aquilo que Ele quer que a gente aprenda. E o texto que nós iremos ler nesse momento se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Eu gostaria de convidá-lo, se você tiver uma Bíblia Sagrada, para que você acompanhe o texto conosco, para que você faça essa meditação junto conosco e que você também comece a manusear também a palavra de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, a partir do versículo 11, ele vai nos ensinar uma história sobre Samá. Samá e o campo de lentilhas. O que esse texto tem para nos ensinar? Porque nem todo mundo conhece essa passagem bíblica, porque ela não é muito conhecida, não é muito pregada também, com frequência, como muitas outras. Às vezes a gente ouve com mais frequência outras passagens, e essa aqui muitas vezes, raramente a gente ouve alguém pregar sobre isso. Tem gente até que nunca nem ouviu, nem sabia que tinha isso na Bíblia, e nós iremos meditar nesse texto, que diz assim, segundo Samuel capítulo 23, versículo 11 e o versículo 12, diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus, mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, matou os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. E o Senhor operou um grande livramento. Meus irmãos, a gente começa esse texto, por mais que seja apenas 2 versículos, mas ele também é rico em detalhes. E a gente começa a observar algumas coisas que no versículo 8 desse mesmo capítulo, a gente começa a ver algumas coisas dos valentes de Davi. Versículo 8, 9, 10, ali você vê outros valentes de Davi também, Deus dando grande livramento, grande vitórias para os valentes de Davi. E nesse versículo aqui que nós lemos, a gente vai falar sobre Samá e o campo de lentilhas. Você deve conhecer lentilhas, que parece um pouco com ervilha, e lentilha nunca foi algo muito valioso, nem nos tempos bíblicos, nem no tempo de Samá. Nos dias atuais, continua também sendo algo barato. Se você for no mercado para comprar lentilha, você vai ver que não é algo caro para que você venha comprar. Então, não é uma plantação, não é algo que tem muito valor a ponto da pessoa arriscar a própria vida para poder defender um campo de lentilhas. Você imagina a família de Samá e os amigos dele, até mesmo falando, Samá foge que os filisteus estão vindo contra a gente, eles vão nos matar. Não, eu vou defender meu campo de lentilhas. Samá, isso aí não tem muito valor, Samá, foge. Depois a gente te ajuda a plantar mais, depois a gente te ajuda a ter um outro campo de lentilha. Defende a sua vida. Será que vale a pena mesmo você arriscar a sua vida por esse campo de lentilhas aí, Samá? Você está ficando maluco. Sai daí, não vale a pena se arriscar por causa desse campo de lentilha. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele não correu. Enquanto a população fugiu dos filisteus, e você sabe que os filisteus viviam em constante guerra, era uma pedra no sapato do povo de Israel, e eles vieram em grande número, uma população muito grande, muitos guerreiros,
dos filisteus ali vieram e Samar, ele se colocou no meio daquele campo de lentilhas. Irmãos, talvez você olhe assim e fique pensando, eu também acho que eu teria corrido, eu acho que eu não ficaria não. Por que Samar fez algo assim? Será que não foi algo imprudente da parte dele? Será que ele não foi negligente em arriscar a vida por causa disso? Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Talvez essa seja a principal mensagem desse vídeo. Pode não ser importante para outras pessoas, mas é importante para você. Aquele campo de lentilhas pode até não ser importante para outras pessoas, mas para Samar, aquele campo de lentilhas tinha muito valor e ele defendeu com a própria vida. Irmãos, aprendam uma coisa. Não pense você que só as coisas valiosas que vale a pena serem arriscadas, lutar por coisas valiosas, não. Coisas pequenas também pode não ser importante para outras pessoas, mas para você é. Talvez muitas pessoas olhem para um filho drogado, um filho que bate até na própria mãe, bate no pai. No pai às vezes é mais difícil, porque o pai é mais forte, o filho costuma ter medo do pai, a não ser quando o filho realmente já está muito grande. Mas tem adolescente que já bate na mãe, já é agressivo com a mãe, principalmente quando não tem um pai dentro de casa. Às vezes a mãe cria um filho sozinho e o filho se misturou com drogados, o filho está usando drogas e aquela mãe sempre orando, sempre pedindo oração, sempre pedindo ajuda na igreja, para seus amigos, suas amigas, para o pastor, ora pelo meu filho. E muita gente, irmão, sem falar para ela, para não magoá-la, fica comentando, fala assim, para que essa mulher está perdendo tempo com esse garoto aí, não tem mais jeito, isso não tem mais solução, isso aí é ruim, isso aí não tem muito tempo de vida. Do jeito que esse garoto aí anda, com as companhias, com aquilo que ele faz, esse garoto não chega nem aos 18 anos, isso aí não tem muito tempo de vida não. E a pessoa às vezes fala assim, por que essa mãe luta tanto por esse garoto? O garoto bate nela, o garoto agride, o garoto é isso, é aquilo, é um péssimo filho, é um filho que nenhuma mãe gostaria de ter, mas para ela é muito importante, é o filho dela, é algo que ela tem de mais precioso nesse mundo, é aquilo que ela mais ama nesse mundo, é o filho dela. Pode ser perdido, pode ser agressivo, pode ser o que for, não importa para aquela mãe. Para as outras pessoas, aquele garoto ali, ninguém nem oraria por ele, não perderia nem tempo orando por ele, muito pelo contrário, eu gostaria até que acontecesse alguma coisa, que às vezes a pessoa até fala que aquilo ali é justiça de Deus, né? Mas para aquela mãe é importante. Irmãos, não só isso, quantas coisas na sua vida, às vezes pode ser um carro simples, irmão. Estou falando de coisa material agora. Pode ser um carro simples. É um carrinho simples, ali baratinho, né? Às vezes com 10 mil reais, 15 mil reais o valor do carro. Coisa simples. E às vezes a pessoa fala assim, esse carro aí não vale nada para ele. Às vezes outras pessoas lá têm uma condição financeira boa, pode comprar um carro bom, um carro bacana, um carro importado. Mas para aquela pessoa que só pode comprar aquele carro simples, aquele carro ali é muito importante para ela e ela valoriza muito. As outras pessoas podem desdenhar daquele carro ali, mas aquela pessoa sabe o quanto foi difícil conquistar aquele carrinho simples. Hoje pode ser simples, irmão, mas amanhã a situação financeira pode melhorar e a pessoa está num carro melhor. E Deus valoriza essas pequenas coisas. A pessoa ama e cuida com zelo daquele carro simples. Aliás, você já percebeu que naqueles desfiles de carros antigos, se um carro desse passar na rua, chama mais atenção do que um carro 0 km? Se passar, por exemplo, um Fusquinha muito bem cuidado, Fusquinha 66, Fusquinha 72, né? Se passar na rua muito bem cuidado, sem nada para pintar, novinho, parece 0 km.
roda bonita, vidro, tudo lindo, banco, tudo espetacular. Irmãos, aquele carro ali, se ele passar com Corolla zero, do lado de um Civic zero, parar no sinal, um Civic, um Corolla 0 km, e encostar esse Fusquinha 66, muito antigo, não era nem nascido, se esse Fusquinha encostar do lado desse carro no sinal, e algum homem, eu não digo as mulheres, que realmente nem todas as mulheres são apaixonadas por carro como os homens, mas se um homem passar, eu falo por mim, não sei se é a maioria, mas eu acho que eu olharia mais para o Fusquinha do que para o Corolla. Não estou dizendo que o Fusquinha é melhor do que o Corolla, não estou dizendo isso, mas eu falo por mim. O Fusquinha me chamaria mais atenção. Falar assim, que Fusca bonito. Eu nunca fui um apaixonado por Fusca, mas eu sei que tem muitas pessoas que são, né? Tem aqueles desfiles de carros antigos, muita gente aqui na cidade que eu moro, eu já vi desfile, cada Fusca lindo, cada Passat lindo, Corcel, Chevette, antigo, lindo, lindo, lindo mesmo, novinho. Eu falei, meu Deus do céu, esse carro é 0 km. Por quê? Muito bem conservado. Para outras pessoas, irmãos, aquele carro pode não ter tanto valor, né? Como eu já disse, às vezes é um carro simples, às vezes não está tão bem conservado assim para chamar tanta atenção. Tá cheio de coisa para fazer, mas para aquele dono daquele carro ali é muito importante. Você precisa valorizar as pequenas coisas, porque Deus ele vai te honrar também. Às vezes o emprego pode ser simples, irmão, mas é aquele emprego que você pediu para Deus. Pode não ser aquele cargo de diretor, que às vezes a pessoa acha que só chama atenção quem é o diretor, quem é o presidente da empresa. Não. Às vezes, irmãos, é um cargozinho simples, é uma função simples, mas para aquela pessoa aquilo ali é muito importante. Foi uma porta que Deus abriu para aquela pessoa. Não adianta a pessoa estar ali reclamando porque ela está na área da limpeza, ou na área de entrega, ou carregando peso, e reclamando com Deus. Não, porque as pequenas coisas você precisa valorizar, porque é muito importante. Samar aqui, defendendo o seu campo de lentilha, coisa que não era muito importante para outras pessoas, mas para ele era. Irmãos, e conforme nós lemos no texto aqui, fala que o Senhor deu grande livramento, e Samar, um valente de Davi, ele mata muitos filisteus. Para eu não errar o texto bíblico, que eu não sei de cor, nós vamos ler de novo o versículo de número 12. Mas Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Matou os filisteus. E o Senhor operou grande livramento. Irmãos, quantas coisas não aconteceram na época bíblica, na época de Samar? Tantas outras coisas aconteceram, mas Deus resolve colocar esse pequeno texto para nós. Por quê? Porque alguma coisa ele tem para nos ensinar. E é justamente isso, que essa palavra entre no seu coração e que você valorize as pequenas coisas. A festa do teu casamento pode não ser aquela festa glamurosa, aqueles bolos espetaculares de cinema. Não. Pode ser aquele casamento simples, simples. Um refrigerante que você vai no mercado comprar, um salgadinho que você encomendou junto com a sua esposa. Mas, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Muitas vezes, nós já vimos isso. Nós já vimos isso acontecer muitas vezes. Pessoas ricas, eu lembro de um jogador de futebol, que eu não preciso nem falar o nome dele aqui, também não tem problema nenhum de falar nome, mas eu realmente não gosto de ficar falando sobre isso. Um grande jogador de futebol, né, ganhou até Copa do Mundo. Ele casou com uma menina também muito conhecida na época, não sei exatamente o que ela era, atriz, o que é, mas era muito conhecida na época, e é até hoje. E eles casaram em um castelo, se não me engano foi na Espanha isso, o casamento dele, num castelo. Ó, jatinhos daqui do Brasil indo para lá com os amigos. E o casamento, eu lembro que ele durou 3 meses,
3 meses. Uma festa assim de cinema, né? Aquela coisa maravilhosa. E uma pena, né? Eu não falo isso debochando dele, né? Mas 3 meses. E às vezes um casamento simples, um casamento sem luxo, um casamento ali com aquelas pessoas mais próximas, né? Os amigos mais próximos, os seus familiares. Festinha simples, irmão. Mas uma festa com amor e principalmente com o principal convidado da festa, que é Jesus. E aquele casamento ali dura até que a morte realmente separe. Quantas festas simples, irmão. Pessoas se amam, pessoas cuidam um do outro. E muitas vezes a gente vê festas glamourosas, festas imponentes, festas de ricos, e não tem amor, não tem aquela presença de Deus ali, e acaba rápido. É claro, existe festas luxuosas que duram muito, e festa simplesinha que acaba também, é claro que existe. Só que eu estou falando que de repente o seu casamento pode ser uma coisa simples, sua casa pode ser uma casa simples, mas ela é sua. Pode não ser uma mansão de 200 quartos, não sei para que as pessoas têm isso. E como eu não sou rico, eu não entendo disso, né? Tem coisa que realmente não entendo. Obra de arte, por exemplo, o que faz um quadro valer 15 milhões, 60 milhões? Irmãos, eu não entendo nada de arte, eu não sou rico, né? Então eu não entendo porque que uma pessoa tem uma casa de 20 quartos, 20 banheiros, eu não entendo. Mas o dia que eu for rico, de repente eu possa entender. Mas é o que eu quero dizer, às vezes sua casa é simples, mas ali tem amor, ali tem a sua esposa, ali tem seu filho, que chega e se sente confortável. Irmãos, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou falar uma coisa para você. A sua casa pode ser super simples, e você faz uma viagem linda, espetacular, maravilhosa. Lugar bonito, você ficou no resort, maravilhoso, com tudo, com piscina, passeio de cavalo, passeio de charrete, comida, tudo pago ali. De repente a pessoa ganhou da empresa, já aconteceu comigo também, eu já ganhei, final de semana em resort de alto luxo, né? Mas uma coisa eu falo para você, e que aconteceu comigo, eu estava num lugar lindo, maravilhoso, tudo pago, maravilhoso, lindo, lugar de rico. Mas, irmãos, que sensação gostosa é quando a gente entra na nossa casa, quando a gente chega na nossa casa, que é simples, e a gente estava num lugar maravilhoso. Não era para ser o contrário? Era para fazer, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa casa? Mas não é assim que a gente reage. A gente fala assim, olha, aquele lugar é lindo, lindo, mas não tem coisa melhor do que a gente entrar na nossa casa. Valoriza as pequenas coisas, pequenas atitudes, pequeno presente. Às vezes o marido dá para a esposa dá para o marido, coisas simples, mas é de muita importância. Pode não ser um presente caríssimo, pode não ser um presente assim que muito caro, não digo valioso, que valioso pode ser uma coisa simples, mas para você é importante. Defenda a sua casa, defenda seus filhos, defenda seu emprego, defenda as coisas que você possui, porque Deus ele vai te dar vitória. Valorize isso, irmão. Não espere ter grandes coisas, ter coisas assim magníficas, não. Valorize as pequenas coisas também. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente através desse vídeo aqui. E querendo Deus, até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com outros amigos que você gostaria também que ouvisse essa palavra aqui. E em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Amém, meus irmãos.